Você vai assistir agora Hora da Verdade. Naquele tempo, acreditávamos no governo, na imprensa, na saúde, na justiça, na educação. Havia um brilho nos olhos das pessoas. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Hoje, descremos de muitos dos nossos governantes e a justiça não é pilar de sustentação das nossas instituições, nem de nossos valores. A educação, de uma certa forma, tirando aí algumas divergências desse ponto de vista, a educação virou bandeira de ideologias diversas e está a meio mastro. Dividimos o mundo em vacinados e não vacinados, negacionistas e afirmativistas, planistas e redondistas, esquerdistas, direitistas e centristas. Verdadeiramente não sabemos qual gênero pertencemos, pois o humano se fatiou em várias opções em uma sopa de letrinhas. Somos contra o preconceito e o semeamos em nossas defesas de igualdade. Advogamos o bem, praticamos o mal. Tiramos nota 10 em teorias de como viver melhor, mas na prática estamos em recuperação permanente. Temos remédios para todas as nossas dores, mas todos os dias aparece uma dor diferente inventada pela indústria da saúde. Estamos em frente aos computadores em nossas casas e escritórios e damos as costas para as ruas. Somos virtuais, digitais, mentais e a cada dia mais cheios de ais. Amamos os nossos pets porque enxergamos nos olhos deles o brilho do afeto perdido e porque parecem ser os únicos verdadeiramente felizes ao nos ver, sem interesses. Vamos ao psicólogo, ao psiquiatra, ao padre, ao pastor, contratamos coaches para saber quem realmente somos. E a inteligência artificial chega para evidenciar que a nossa ignorância é real. Passamos as nossas tardes esperando a noite chegar. E quando ela chega, queremos apenas dormir, pois finalmente um novo dia virá. E daí, logo pela manhã, iremos à farmácia buscar um remédio para a nossa insônia. Muito boa noite para você, estamos começando mais uma edição do Hora da Verdade, nesse dia 14 de abril de 2025, ao vivo em cores para todo o Brasil, para todo mundo via internet, tvpox.com.br, onde quer que você esteja. Privilégio, o prazer da sua companhia de tantos anos, né? E a todas as semanas que a gente traz alguém para nos enriquecer com o seu conhecimento, com a sua vontade de exprimir, né? De expressar o que pensa, o que acredita, no seu conhecimento, naquilo que a vida fez com que a pessoa se interessasse mais nas suas atividades, enfim, é sempre importante a gente conversar com pessoas que trazem aqui a verdade delas, né? Eu sempre digo que o Hora da Verdade não é a verdade do William de Oliveira, que muitas vezes está expressada aqui, como você viu, expressa no editorial de abertura, sempre eu digo um pouco daquilo que eu penso, e aquilo que eu penso é expresso no editorial, e muitas vezes ele está um pouquinho mais ácido, né? Nem sempre, mas hoje estava um pouquinho mais ácido, mas é uma visão e ela é discutível, né? Não é uma visão só única, você também tem a sua aí, e é importante essa soma, porque eu sempre digo também que não é a minha opinião contra a sua, a minha opinião mais a sua é que a gente constrói a sociedade. E para falar sobre diversos temas que compõem essa nossa sociedade, nós convidamos aqui, e está com a gente aqui, o prazer de recebê-la, a escritora e pedagoga Ana Paula Ferreira. Boa noite, Ana, obrigado pela sua presença no Hora. Boa noite, William, muito bom estar aqui, obrigada pelo convite, obrigada ao Fábio, né, que fez a indicação do nome, e agradecer a todos e todas aí que estão nos assistindo. Você sabe que eu sempre digo isso, logo quando eu abri, falei agora, para reforçar isso, eu sempre gosto de trazer, quando é possível, nem sempre tem gente que eu trago, e as pessoas são muito conhecidas. E às vezes eu trago pessoas que eu propriamente nunca tive a possibilidade, nem o privilégio de conhecê-las pessoalmente, porque é importante a gente ter essa multiplicidade de vozes, né, aqui no Hora.
Fala um pouco sobre você, a gente tem algumas características aqui. Você é pós-caldense, pedagoga, mestre em educação, com experiência em educação básica, profissional e em cursos de pós-graduação. Atuou no curso pré-vestibular Educafro, eu também atuei logo quando começou o Educafro. Ai, que bacana. Interessante. Foi presidente do Conselho Municipal de Educação, publicou artigos científicos em revistas específicas da UENG, a Unesc, o UFSCar, além de participar do coletivo feminista Mulheres pela Democracia. Além de tudo isso aqui, o que você podia acrescentar para a gente conhecer um pouquinho melhor? William, então, é até engraçado, sabe? Porque no dia do lançamento do meu livro, que foi bem no dia 8 de março, e eu achei extremamente simbólico, eu até comentei isso com quem estava lá. Que esse livro, né, ele se chama Resistência, Reflexões sobre Sociedade, Feminismo e Educação, e eu me senti meio que escriba de todos esses espaços que eu participei, né, seja o coletivo Jaçanã Musa dos Santos, que depois agregou com outros coletivos e se tornou Mulheres pela Democracia, seja o coletivo Educação, seja o Conselho Municipal de Educação, seja o espaço da própria escola, né, eu atuando enquanto professora, atualmente eu sou supervisora escolar, porque todas essas experiências elas vão encharcando a gente de pensamento e de reflexão e que servem não apenas para a nossa prática, para a nossa melhoria diária, né, enquanto profissional, enquanto ser humano, mas acho que para uma prática também da coletividade. Porque a bem da verdade é que o ser humano ele não é um ser separado do seu meio social, né? Ele não está isolado ali no meio da selva. Ele está o tempo todo vivendo em sociedade, então as nossas palavras elas acabam repercutindo de alguma forma e também somos impactados por elas, né? Então esse livro ele acaba significando toda essa participação social, né, dentro também da igualdade de gênero e dentro da educação, porque são temas que, na verdade, estão entrelaçados. E, na verdade, o teu livro, se eu posso fazer essa leitura, né, embora eu não tenha lido, mas, na verdade, é a prática transformada na teoria. Aquilo que você vivenciou, você está transmitindo através do livro. Isso, é bem nessa lógica mesmo, né, que a gente fala que há uma prática, depois a gente reflete sobre essa prática e depois transforma a prática, né? E aí o tempo todo a gente vai vindo nesse movimento de ciclo, nesse movimento de reflexão, autorreflexão e uma nova prática. Vou te fazer uma pergunta que ela é bem de caráter pessoal, mas é importante porque quando a gente vê uma pessoa, às vezes, em um cargo de supervisor e tal, é aquela velha história, a gente não enxerga muito o que ela passou para chegar até ali. A sua infância, onde você nasceu aqui em Poços, né? Como é que foi? Foi uma infância, porque é legal a gente falar das batalhas, né, que as pessoas têm até conceber esse conhecimento que você tem hoje na sua formação. Como é que foi a tua história a partir lá de trás, quando você começou, a sua vida, a sua família? Ai, que interessante você perguntar isso, porque na verdade essas reflexões mais de cunho pessoal, eu já tenho pensado já há algum tempo e, aliás, eu já estou até matutando para um segundo livro. Então já fica a deixa aí. Que bom. E por mais que tenha essa questão da particularidade, o ser humano ele sempre compartilha, né? A sua particularidade ela pode ser percebida pelo outro nesses tons de semelhança e de diálogo que a gente estabelece ao termos vivências muito parecidas. E aí, ao repensar nesse passado e também em antepassados, eu vejo o quanto que o feminismo me atravessou, não apenas por leituras teóricas, mas por aquelas que me antecederam, né? A minha avó, por exemplo, ela foi vanguardista em termos de se divorciar, onde nem era usual, né? A minha mãe... Tua avó se divorciou na época que o divórcio não era um tabu, comum, né? Não podia se largar, né? Sim. Tinha uma história assim daquela frase que a gente como é que o Deus uniu, o homem não separa, né? Isso era muito forte. Isso era muito forte, né? Que é o impacto da religiosidade. Inclusive um dos artigos acadêmicos que eu escrevi, né, até junto com a professora Fernanda Rezende da PUC e a Maria Cláudia da Arcádia, faz uma associação entre o Conto da Aia, que é um romance de uma canadense, e um livro teórico de uma filósofa italiana, que é o Caliban e a Bruxa, para mostrar esses impactos da religião na subjetividade feminina, né, do controle dos corpos. E aí a minha avó, né, viveu todo esse cristianismo, mas mesmo assim ela foi muito corajosa, né, de ter divorciado. A minha mãe vem também nessa dinâmica, né? Sua mãe era divorciada também? Ela também divorciou e ela
teve uma libertação muito forte depois desse divórcio, porque foi onde ela conseguiu concluir a escolaridade, onde ela conseguiu depois se lançar com mais organização dentro de um mercado de trabalho, porque até então ela era autônoma, né? Depois ela ficou como concursada da rede municipal. Você é de família simples, vamos dizer assim? Eu tive uma vida confortável, sabe? Eu tive uma vida confortável, meus pais eram trabalhadores, né? A minha mãe era vendedora de semijoias. Então você é de classe média, vamos dizer assim, média? Sim, e eu acho que quando a gente pensa em classe média, ela fica muito suscetível aos respingos da crise, né? Então, em época boa, ela está numa vida com mais estabilidade, com mais projeção de consumo. Agora, em momentos também que a crise bate na porta, a classe média ela acaba sendo impactada. Sem dúvida. Né? Então, eu também vivi esse período. E aí eu consigo, inclusive, analisar esses períodos políticos em como que eles interferem na vida familiar. Então, eu vou te dar um exemplo, né? Que nem eu estava te falando, a minha mãe ela foi vendedora de semijoias. Quando teve a abertura do Brasil, né, para o mercado internacional, ao ponto de se ter muitas lojas de 99, que até então não era hábito, né, não era usual isso no nosso comércio, foi onde a gente teve um problema de crise econômica familiar, né, porque aí você tem produtos muito baratos, né, lógico que de qualidade duvidosa, né, não era a qualidade que a minha mãe vendia, mas, por outro lado, era mais fácil a população ter esse tipo de mercadoria, né, e é onde a gente teve ali o impacto disso na própria estabilidade financeira. E aí a gente vai vendo, né, essa questão de como que a política nacional ela interfere na vida comum dos cidadãos, né? Hoje, dentro desses vários aspectos que a gente está conversando aqui, é uma conversa assim, cada hora vai para um lado. E é legal que seja assim, porque nós somos múltiplos, né? Todos nós vivemos num cenário que é múltiplo. Política, religião, enfim, tudo se mistura. Você acredita que hoje a política interfere mais do que antigamente? Ou nós criamos uma nova consciência política e hoje a gente conversa mais sobre política e dá uma impressão? Ou não? Como é que é a tua análise política, assim, essa polarização, por exemplo, que eu falei um pouquinho no meu editorial de abertura, qual que é a tua leitura do cenário político, e sem dogma, sem nada, qual que é a sua leitura do momento político que a gente vive? William, eu acho muito importante a gente discutir a questão da política. Tem até um outro artigo que também foi publicado em revista científica que fala sobre a política dentro do ensino médio, né, de ter esse espaço mais consagrado e sem esses tabus dos ultraconservadores, dos ultra-reacionários que tentam subtrair esse tema do próprio espaço escolar. Por quê? Porque se a gente não discute política, a gente caminha para a barbárie. Né? O que é política? É a negociação, é o diálogo, né? É o campo das ideias. Sim. Então, a partir do momento que a gente polis, tem... né? É a isso, cidade, isso, né? É a vivência da cidade, né? Na sua dimensão ampla, de se pensar política pública, de se pensar a questão da saúde, saneamento básico, segurança, educação e por aí vai. E a gente pode fazer isso e deve fazer desde lá da escola, porque é a vivência do público, a escola é isso, né? Só que a partir do momento que a gente não cria essas vivências entre as crianças, os adolescentes, seja através de representante de turma, seja através de assembleia, seja através de grêmios, a gente não fortalece esse diálogo. E aí sempre fica a hierarquia, né, daquele que sabe e aquele que não sabe, aquele que é tratado como um objeto e aquele que é tratado como sujeito, né? E essa sociedade ela vai permanecendo com essas violências. Porque, por exemplo, quando a gente como que as coisas estão entrelaçadas, né? Sim. Voltando na ideia do feminismo, o feminismo ele é bem isso, é o combate do machismo. E o que é o combate do machismo? O machismo é o entendimento de que a mulher é objeto, ela é propriedade. Então, se ela é propriedade, é lógico que se torna muito mais fácil o assédio, se torna muito mais fácil, né, a humilhação, a depredação dessa mulher, o estupro, os baixos salários, né, a violência doméstica, até culminar no próprio feminicídio. Né? Então, a gente tem que fugir dessa lógica dentro da nossa sociedade de objetificação, né? E a política ela é extremamente necessária para isso. Só que a partir do momento que a gente tem esse cenário, que eu concordo com você, muito polarizado, a gente dificulta essa comunicação entre os grupos. Porque aí cada grupo está vivendo na sua bolha, né? Cada grupo não está se possibilitando ouvir o que o outro traz de melhor, né? Perfeito. Quando você fala da questão do feminismo, e é sempre
por exemplo, para nós que eu estou dizendo assim, né, talvez sem machismo, né, porque a gente nunca sabe se a gente é machista. Às vezes você fica falando, será que eu sou machista, né? E a gente se perde um pouco nessas análises, porque muitas vezes você percebe, parece-me, né, e aí eu quero te fazer essa pergunta, você disse e é verdade isso, que ao longo do tempo houve uma coisificação, né, a mulher foi enxergada como objeto e até hoje isso acontece. Agora, há uma leitura também, que muitas vezes os amigos nossos, homens, assim, que a gente conversa e a gente não sabe se a gente está sendo machista, é legal ouvir você, dizendo que também existe um aspecto da mulher se colocar como objeto. Não sei se isso é uma leitura, porque hoje você vê vários sites, vários lugares onde a mulher está ali expondo o seu corpo, né? Então, aí eu queria perguntar para você, você pode responder depois do intervalo, que a gente vai para o intervalo, assim a gente bebe uma aguinha, se existe esse outro lado, né? Porque a gente percebe que isso é um imbróglio, né? A gente não sabe fazer uma leitura e está aqui a Ana para nos auxiliar a fazer uma leitura mais real desses momentos. Não sai daí, a gente volta já no Hora da Verdade de hoje. Precisou de atendimento veterinário a qualquer hora? O Hospital Veterinário Clinicão está aberto 24 horas. Estamos prontos para cuidar do seu pet com toda a dedicação e o carinho que ele merece. Aqui você encontra consultas, exames, vacinas, cirurgias e uma farmácia completa, além de uma equipe especializada em cardiologia, dermatologia, exames de imagem, fisioterapia, oncologia, ortopedia e muito mais. Clinicão, sempre ao seu lado e cuidando de quem você tanto ama. Seu pet está em boas mãos. Stamp Sua Ideia, uma loja completa para você e sua empresa. Muitas opções para você presentear. Acrílicos, brindes, uniformes, canecas, bordados, silkscreen, cortes a laser ou holter, MDF, madeira, letra caixa. Personalize sua ideia com qualidade e bom gosto. Stamp Sua Ideia, Avenida João Pinheiro 901, WhatsApp 35 98853 2831. Amor, carinho, atenção, dedicação. Esses são os ingredientes que não podem faltar entre você e o seu cão. Foi pensando nisso que nasceu a Mais Natural, uma alimentação natural, equilibrada e balanceada. Com tudo que é necessário para oferecer qualidade de vida a quem faz a sua vida muito mais feliz. Mais Natural, comida de verdade. Estamos de volta então no Hora da Verdade de hoje até às 9 da noite, até conhecido também como 21 horas, conversando aqui com a escritora e também pedagoga Ana Paula sobre tudo, vamos chamar assim, que é bem legal, né, essa diversidade de assuntos que a gente pode comentar. E eu falei no bloco anterior que a Ana disse a respeito dessa questão de a mulher não deve ser colocada pelos homens, principalmente pelo lado machista nosso, que às vezes a gente tem como um objeto. E eu perguntei se existe talvez uma contribuição, né, feminina para que essa visão machista continue aí sendo real, vamos chamar assim. William, você sabe que, através dessa tua pergunta, eu lembrei de duas referências que eu vou deixar aqui para o pessoal, se tiver interesse. Né? Uma é de um livro, de uma autora estadunidense, Naomi Wolf, chama O Mito da Beleza. E outra é um filme de comédia bastante leve, descontraído, mas também ajuda a gente a pensar sobre isso, sim, que chama Não Sou um Homem Fácil. Né? Onde que eu quero chegar com essas duas referências? A Naomi Wolf, ela vai nos dizer que a questão da mulher ter uma estética, né, e às vezes até ser submissa a essa estética, é uma pressão, né, social muito forte. Onde que aconteceu isso? Na década de 60, a gente teve ali o movimento das mulheres e que ajudou, né, contribuiu, colaborou para que as mulheres tivessem várias libertações. Né? Então, nós tivemos a pílula anticoncepcional, que ajuda, né, nesse planejamento familiar, vou ter ou não vou ter filhos, quantos filhos vou ter. Né? Então, tudo isso já faz com que essa mulher tenha um projeto de vida que não seja, às vezes, a maternidade, está tudo certo. Nós tivemos avanços da entrada, né, mais forte da mulher, principalmente da mulher de classe média, dentro do mercado de trabalho. Então, nós tivemos alguns ganhos ali na década de 60.
E o que acontece? O que ela analisou? Que, de certa forma, isso foi um incômodo, né, para a população masculina, que é uma população que, digamos assim, ocupa os lugares privilegiados de poder dentro da nossa sociedade. E uma das formas, então, de controlar esse público feminino seria pela questão da estética. E aí não é sem razão que o sarrafo para controle desse padrão de beleza em relação à mulher é muito maior em relação ao homem, né? E a gente pode dar N exemplos em relação a isso. Então, uma mulher que não pinta o cabelo é chamada de desleixada, né? Um homem que não colore os cabelos é chamado de um grisalho charmoso, né? E por aí vai. Eu não sou chamado de grisalho charmoso, mas eu gostei da... Aí, ó. Não, você sabe que às vezes, só para pegar esse gancho aí, eu já pensei assim, você não dá, né? Dá uma escurecida nos teus cabelos grisalhos. Eu enxergo isso de uma forma muito natural, né? A gente ficar de cabelos brancos. Então eu falo, deixa correr, né? Que é legal. Mas assim, eu acho que é importante essa visão estética do homem também, né? Não estou dizendo, não, tem muita gente que colore os cabelos e não tem nada contra, cada um. Sim, sim. Não, e a gente vê que, inclusive, atualmente, essa pressão estética também está atingindo a população masculina, né? Sim, sem dúvida. Cada vez mais, né? Tanto é que, porque como a gente está numa sociedade imagética, né? Sim. O tempo todo tem que colocar alguma coisa no Instagram, então fica sempre as pessoas, né? Postando suas fotos na academia e por aí vai. Sim. Mas ainda a pressão é maior em relação às mulheres. Claro. E aí, isso acaba atingindo, né, de uma forma estrutural. Desculpa estar cortando todo você, mas às vezes me vêm as palavras, né? Por exemplo, uma vez eu escrevi sobre isso, que a mulher vai para um instituto de beleza, né? O homem, você não vai para um instituto de beleza, você vai sempre para um barbeiro e tal, hoje, os barbeiros também mudaram. Mas aí é essa questão da beleza, né? A mulher vai para o instituto de beleza, sim, eu lembro. Como se ela não fosse bonita, né? Como se ela não fosse plena. Como se ela fosse incompleta e tivesse que ir para lá para ser e completa, exatamente. Né? E aí a gente sempre usa artifícios artificiais no nosso corpo, né? Sim. Então estende a unha, estende o tamanho através do salto, estende os cílios, né? Então sempre faz essa artificialização do próprio corpo. E por que ela cede a isso? Acaba cedendo. Se a pressão social é muito forte, às vezes acaba sendo um critério, inclusive, de escolha de emprego, né? E aí não é sem razão que, por exemplo, as lojas que vendem cosméticos, a gente nota que as vendedoras, elas obedecem um certo padrão ali, né? Que o uniforme não é só um uniforme, né? Tem todo um rosto já maquiado, já tem todo um padrão ali a ser obedecido. Então, muitas vezes elas se colocam nesse papel justamente para elas também terem espaço na sociedade. Porque quando você iniciou a tua fala, né, você até disse, porque a gente às vezes fica refletindo se a gente é machista. O machismo, eu acho que ele tem que passar, sim, por essa conduta comportamental, né, de se refletir o próprio comportamento, mas o machismo, ele é estrutural. É o que a gente chama de estrutural pelo seguinte, porque é ele que faz a sociedade ser o que é, né? Então, a gente tem uma sociedade capitalista. Ao ter uma sociedade capitalista, ela é dividida em classes sociais, né? Para a classe privilegiada se manter no poder, ela precisa dividir mais ainda os trabalhadores. Então, como que ela divide isso? Colocando pequenos privilégios para uns e não para outros. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma exploração de classe, a gente tem uma opressão. E aí essa opressão pode ser de gênero, né? No caso aí do machismo, a gente tem a opressão étnica, né? No caso do racismo, e várias outras opressões para segmentar esses vários trabalhadores, né? E ficar mais difícil ainda da gente ter uma justiça social na sociedade. Então, por exemplo, a pergunta que eu fiz em relação a essa coisificação do objeto da mulher, você acha que isso acontece por uma pressão social em cima da mulher que a faz agir dessa forma? Sim, essa pressão social, ela pode ser entendida, inclusive, desde a infância, né? A gente percebe isso. Quando, por exemplo, a menina ganha um estojinho de maquiagem, né? O menino não ganha isso. Ele ganha o quê? Vários brinquedos e objetos que fazem ele entender que ele tem que ser um líder, ou que ele tem que partir para o universo público. Porque os brinquedos masculinos são isso, né? É o skate, é a bicicleta, é o videogame, ou seja, sempre essa ideia da força, da velocidade, de se impor, né? De brigar lá na rua, mas ao mesmo tempo de negociar. Então,
quando a gente nota que, por exemplo, tem muito mais homem, naturaliza como se a política já fosse masculina, quando é uma coisa social, eles já são encorajados desde a infância. Porque na briguinha de futebol já é uma negociação, né? Agora, se a menina ela fica o tempo todo preservada demais, como se fosse uma redoma de vidro, né? Como que ela vai criar realmente uma cascadura para ela entrar nesse universo público? Tá. Agora, quando você fala de machismo e feminismo, às vezes me parece que se a gente fala que o machismo é uma coisa mais negativa mesmo do ponto de vista de comportamento, por que que o feminismo não é uma questão de comportamento negativo tanto quanto o machismo? É porque o machismo, ele é uma desigualdade, né, de oportunidades. Ele é uma assimetria. Então, tem um grupo que está no poder, tem um grupo que é mais privilegiado e tem outro grupo que não. Então, o machismo, ele pressupõe isso, né, essa desigualdade entre esses dois grupos. O feminismo não. O feminismo não é o contrário. Não é colocar as mulheres no poder e os homens serem submissos a ela. E aí, por isso que eu trouxe essa referência do filme, porque o filme, ele trabalha nessa ideia. Como é que é o filme, de novo, só para a gente marcar e para assistir? Não Sou um Homem Fácil. Não Sou um Homem Fácil. É o nome do filme, viu, gente? Não é eu que estou dizendo, não. Não sou um homem fácil, pronto, né? Não sou um homem fácil. Sim, é o nome do filme. É o nome do filme. E é um filme engraçado, porque é como se fosse uma realidade totalmente inversa do que a gente vive. Então, ao invés de ter um outdoor, né, com uma mulher vestida com lingerie, aí tem um homem, né? Que legal. Ao invés de ter uma mulher usando salto alto, com toda a dificuldade que isso exige, né? Tá um homem, né? E o homem fazendo aula de yoga, enquanto que a mulher faz boxe, para brincar mesmo com essas ideias, né? E quanto que a gente vai vendo que há padrões de gênero na nossa sociedade a todo momento. E eu vejo assim, essa questão de machismo, para mim, ela é muito ligada, pelo menos na minha percepção, que ela é limitada, à violência contra a mulher, né? Porque você nota que determinados homens, se é que a gente pode usar essa palavra, eles acham que a mulher é posse deles, né? Ela está ali para servi-lo e ela não pode servir a outra pessoa em qualquer momento, não tem como. A partir do momento que, vamos supor, que ele casou, que ele está namorando, ou algum relacionamento que ele tem, a mulher é dele, né? Ela não tem direito nem de se expressar. E aí vem como consequência, muitas vezes, essa violência, né, para dizer, não, quem manda aqui sou eu. E essa violência que parece que cada vez aumenta mais, né? Eu tenho uma percepção, vendo aí os casos, que essa violência contra a mulher aumenta a cada dia, não é isso? Sim, sim. E quando a gente pensa nessa questão da violência, ela não é apenas uma violência de um sujeito para outro sujeito, né? A gente tem que pensar que essa violência ela acontece em várias esferas. Eu até tenho uma frase nesse livro aqui que eu vou refletir, de que nós somos... Você me empresta só para eu continuar mostrando aqui para a galera, mas às vezes você quer ler... Não, vai, pode ficar à vontade, não? agora não. Pode falar. E aí eu até reflito uma frase da Simone de Beauvoir, né, que é uma grande referência dentro do feminismo, e o que ela fala, né, que a mulher é o segundo sexo. A capa do livro dela, o título do livro é esse. Por que segundo sexo? Né? Que nós estamos no bastidor. Então, o primeiro sexo, né, ou seja, aquele que tem visibilidade, aquele que tem os holofotes, aquele que tem uma projeção de liderança, de cargos de alto poder, ou dentro da política, seria o homem e a mulher sempre ali na margem. E aí eu falo, né, num dos textos aí, que a gente é segundo sexo em 3 instâncias. E eu acho que por isso que vai corroborando com essa violência que você citou, né? A gente é o segundo sexo em relação ao Estado, a gente é o segundo sexo em relação ao mercado de trabalho e a gente é o segundo sexo em relação à família. E por que é interessante a gente pensar nessas 3 instituições? Em relação ao Estado, porque a nossa participação política, ela acaba sendo reduzida, né? A gente tem aí um pouco mais de 50% da população que é de mulheres, mas a gente não vê essa representação dentro de Câmara de Vereadores, de deputados, né? Nada disso. Então, é como se nós fôssemos tratadas como uma cidadã de segunda categoria. Então, se a gente não tem uma representatividade forte dentro de espaços que decidem a vida política, Perfeito. Como que a gente vai ter, de fato, políticas públicas que nos beneficiem, né? Que pensem na mulher? E a gente pode pensar em políticas públicas gerais para pensar em mulher. Por exemplo, iluminação pública. A gente preocupa muito mais do que vocês, homens, porque andar na rua, né, à noite, é uma preocupação muito maior para a mulher do que para o homem. Aí, quando eu falo isso para os adolescentes, né, porque eu
faço roda de conversa com ele sobre esse assunto, eles falam, mas eu também tenho medo de ser roubado. Eu falo, mas é um medo diferente da mulher. A gente tem medo de ser roubada, mas também tem medo do estupro. Né? Então, essa violência em relação ao corpo, o homem já não tem. E é interessante você falar sobre isso, porque eu não sei quem eu estava entrevistando aqui, mas uma mulher, faz algum tempo, e naquele momento que ela estava falando, quase indo ao encontro do que você está dizendo, ela estava falando a mesma coisa, e eu fiquei me colocando, e é interessante essa questão de você se colocar no lugar do outro, né? E aí fiquei me colocando no lugar da mulher, né? Como se naquele momento eu falasse, nossa, se eu fosse mulher, as minhas preocupações realmente seriam muito diferentes, em sentido dessa agressão, né? Porque a mulher, ela é vítima de agressão de diversas formas, né? Agressão verbal, agressão física, agressão que chega a esse ponto do estupro. Sim. E que é o máximo grau de violência que além, claro, da criminalidade, da morte e tal. Mas, enfim, aí eu me coloquei e falei, gente, é muito difícil ser mulher. Sim. Não é num espaço onde, que nem você falou, você sai às ruas, você tem que se preocupar, porque o homem sai à rua, ele não se preocupa nem com o que ele está vestindo. A mulher não, a mulher tem que se preocupar com o que ela veste, porque dependendo do que ela vestir, as pessoas vão analisá-la de uma outra forma, né? E aí, o William, inclusive, isso às vezes é usado como justificativa, né? E eu, inclusive, também falo isso com os alunos. Falei, gente, a vestimenta não é justificativa, né? Tanto é que vocês, homens, né, é muito comum, às vezes, numa partida de futebol, tirar a camisa, tá tudo certo, nenhuma mulher vai agarrar vocês, vai sediar vocês, né? Ou vai fazer algum dano em relação à dignidade humana de vocês por causa de vocês estarem sem a camisa. Nós, mulheres, não. E um dos países que mais tem a questão do estupro é a Índia. E a gente sabe que na cultura indiana, né, as mulheres elas têm que usar a saia até os pés. Sim. Então não é a vestimenta. O estupro, ele é um sinal de poder, de você mostrar que você tem poder sobre o outro. E aí por isso que nos presídios, né, acontece também o estupro de um homem ou homens estuprarem outros homens, mas é para quê? Demarcação de poder. Então é para isso que se faz o estupro, né? E tratando de novo o outro como se fosse objeto. Agora, a gente fica analisando também, falando de casos, eu estou aqui no seu livro, na página 66, que eu acabei aqui, a cada 4 minutos, uma mulher dá entrada no SUS vítima de violência, que é o dado que você traz aqui. É um dado forte. E a gente fica pensando que, com todo o conhecimento que a gente acaba tendo, né, parece que nós estamos evoluindo tecnologicamente e tal, e eu não sei se a gente tinha tantos casos de violência e apenas não eram citados, e que hoje eles são citados e que nós estamos reduzindo, se comparados a anos atrás, ou se não. Qual que é a tua percepção ou visão em relação a isso? Nós estamos piorando como sociedade em relação a falar tanto de feminismo e aumenta a causa de violência, ou agora a gente já tem a realidade exposta? Eu acho que tem muito mais a ver com a realidade exposta, né? Porque, que nem eu estava falando, dessa questão da violência, né, da mulher, e principalmente em 3 instituições. Então, em relação ao Estado, né, que eu mencionei a questão das políticas públicas e a baixa representatividade. Em relação às famílias, aí a gente nota essas violências domésticas, né? E aí, onde que começa a violência doméstica? A gente nunca começa uma violência no próprio soco, né? No murro, né? Na agressão que machuca, né? A gente começa através da agressão verbal, a gente começa através da humilhação, da violência psicológica, né? De tentar colocar essa mulher longe da sua rede de apoio. Então, por isso que é muito importante que essa mulher tome muito cuidado, né? Todas as mulheres tomem muito cuidado com relacionamentos abusivos, né? Porque a pessoa ela chega como se fosse um príncipe encantado, ninguém chega, né, colocando-se como um monstrinho, pelo contrário. E aí depois que a pessoa, através de todo esse controle, essa manipulação, vai persuadindo a vítima a se isolar ao ponto de se fragilizar e não conseguir ter força suficiente para lidar com aquilo, né? Vamos linkar esse assunto nosso que você falou que são, e realmente são assuntos muito complementares, muito associados, à violência, ao feminismo, à violência contra a mulher e à educação. Como é que estão as escolas hoje em dia, de uma maneira geral, as escolas de primeiro, segundo grau e tal,
em relação a isso, como é que as meninas, principalmente, estão sendo educadas, se é que estão sendo colocadas dessa forma, a educação no sentido diferente desse de seguir um determinado tipo de matéria, disciplina, né? Como é que isso está acontecendo dentro das escolas, você que lida como supervisora nesses espaços? Eu acho assim, quando a gente tem um processo de resistência... Que é o nome do seu livro. Que é o nome do livro, inclusive, né? Quando a gente tem um protagonismo maior, em certa medida a gente acaba incomodando aqueles que estão confortáveis no seu espaço. Então, alguns meninos, né, alguns grupos que às vezes não querem sair daquela zona de conforto, de, por exemplo, dividir tarefa doméstica, né, de entender que a casa não é um hotel. A casa é um ambiente compartilhado onde todas as pessoas possuem a responsabilidade para aquele espaço, né? Então, não é a mãe que tem que arrumar a cama daquele menino e nem a irmã. Ele que tem que fazer também as suas obrigações. Então, a partir do momento que vai questionando isso e vai tirando ele da zona de conforto, é lógico que vão ter alguns que vão resistir, né, para manter a sua zona de interesse. Então, é como se fossem campos de batalha. E na escola a gente vê esse reflexo. Então, a gente vê algumas meninas com um discurso bem à frente, né, defendendo a questão de igualdade de gênero, e a gente vê, por outro lado, também alguns discursos, até mesmo de ódio, de alguns meninos. E isso acaba também sendo influenciado pelas mídias digitais, né? A própria internet facilita essa difusão de discursos de ódio, né? Por exemplo, da cultura Red Pill, que a gente está vendo, né, com bastante destaque naquela série Adolescência, isso. E que, inclusive, as escolas britânicas vão trabalhar com essa série já para discutir todas as questões ali com os adolescentes, o que é bem pertinente, né? Aquele filme, embora não seja nacional, você acha que ele representa, de uma maneira geral, o que está acontecendo desse campo da adolescência em quase todo mundo, e principalmente no Brasil? Eu acho que ele é bem representativo, principalmente por conta do uso exacerbado das telas, né? A partir do momento que os adolescentes eles se isolam e não há um controle nenhum desse uso. Você foi a favor da questão de retirar os celulares? Você é a favor? Eu sou a favor. Eu acho que o celular, e não sou eu apenas, Ana Paula, que falo, né? Mas pesquisas científicas mostram, as pesquisas apontam que o uso excessivo traz a questão da desconcentração, tira o foco, né, traz a dificuldade de leitura. Países que foram pioneiros na educação digital, né, começaram a recuar nessas políticas e trazer de volta o livro, né, o manuseio do livro. Por quê? Porque são habilidades cerebrais diferentes. Quando a gente tem um celular, fica muito mais no campo de notícias rápidas, né, manchetes rápidas que são lidas ali, do que, de fato, um aprofundamento naquele entendimento. Ou um debate, né, que seria propício, por exemplo, de aulas. Esse livro que você lançou no dia 8, né? Sim. E ele vai estar na Flipostos também? Ele vai estar na Flipostos. Que dia já para a gente já começar? Eu estou lendo aqui, lendo entre aspas, a gente fazer uma leitura aqui, e o que eu acho bastante interessante, já sem, claro, a gente começa a ler aqui, o que é muito interessante é que você faz vários artigos que seguem um pouco essa estrutura de artigos acadêmicos mesmo, né? Você faz a sua análise aqui e você cita algumas referências, o que é muito interessante para adicionar informações para quem lê o seu livro, né? Sim, sim. E aí, William, o que acontece? Esse livro, né? Ele foi um compilado de textos que já foram publicados em algum momento nos jornais locais, seja no Mantiqueira, seja no Jornal de Pós, Jornal da Cidade. E aí eu faço, né, essas referências, seja de livro, seja de filme. E é interessante para o leitor, se ele quiser, né, se aprofundar nessas referências. Mas, ao mesmo tempo, não são textos com aquele rebuscamento acadêmico, né, com aquela exigência acadêmica. Então, são textos muito didáticos, né, muito palatáveis. Falar em texto palatável, vou terminar esse bloco aqui com uma pergunta que está aqui na página 63 do livro, Ressignificar a Barbie. Mas cabe a pergunta que eu vou fazer para a Ana. Por que as meninas, de um modo geral, adoram a Barbie? Você vai saber da resposta que está aqui no livro, né, algumas análises, com a Ana Paula após o intervalo, mais um intervalo do Hora da Verdade de hoje.
Precisou de atendimento veterinário a qualquer hora? O Hospital Veterinário Clinicão está aberto 24 horas. Estamos prontos para cuidar do seu pet com toda a dedicação e o carinho que ele merece. Aqui você encontra consultas, exames, vacinas, cirurgias e uma farmácia completa, além de uma equipe especializada em cardiologia, dermatologia, exames de imagem, fisioterapia, oncologia, ortopedia e muito mais. Clinicão, sempre ao seu lado e cuidando de quem você tanto ama. Seu pet está em boas mãos. Estampe sua ideia. Uma loja completa para você e sua empresa. Muitas opções para você presentear. Acrílicos, brindes, uniformes, canecas, bordados, silkscreen, cortes a laser ou holter, MDF, madeira, letra caixa. Personalize sua ideia com qualidade e bom gosto. Estampe sua ideia. Avenida João Pinheiro 901. WhatsApp 35 98853 2831. Amor, carinho, atenção, dedicação. Esses são os ingredientes que não podem faltar entre você e o seu cão. Foi pensando nisso que nasceu a Mais Natural, uma alimentação natural, equilibrada e balanceada. Com tudo que é necessário para oferecer qualidade de vida a quem faz a sua vida muito mais feliz. Mais Natural, comida de verdade. De volta no Hora da Verdade e olha só essa camisa, hein? Dá uma olhada no look. E para você se vestir tão bem quanto eu estou aqui, né? Essa camisa maravilhosa, você sabe o local, né? É aí mesmo, onde você já sabe, você que acompanha a Hora da Verdade, sabe que a Luiz Jordan é o lugar onde o homem pós-caldense, o homem de toda a região, enfim, até os turistas que aqui vêm, passam por lá, porque sabe que lá tem aquela moda de qualidade, multimarcas, você encontra calças, camisas, cintos, enfim. E outra coisa que eu vou falar para você que quer aproveitar aí, né? Até quinta-feira tem uma promoção muito forte lá na Luiz Jordan, na rua Prefeito Chagas 70A. Passa por lá para você aproveitar essa promoção. Não esquece, até quinta-feira uma promoção lá com preços adequados, justos e com aquela moda de qualidade. E também a gente vem falando aqui sempre do meu amigo Tiãozinho, lá da Marmoraria do Contorno. Você passa por lá e você vai ter aí acesso a esses produtos de qualidade, com aquela assessoria que o Tiãozinho, a equipe dele, lhe oferece, né? Para você ter uma casa ainda mais bonita com essas pedras artesanais, que são, assim, dão um toque muito diferenciado na sua residência, na sua empresa. Enfim, passa por lá, conversa com meu amigo Tiãozinho, você vai ficar amigo dele em 5 minutos, porque ele é muito rápido na amizade e é uma amizade que dura para sempre, forever, friends forever. Marmoraria do Contorno está aí, o endereço vereador de Monte Cardilo 2615, telefone 3713-1565. Por aqui nós conversamos sobre vários temas. Eu fiz a pergunta do bloco anterior da Ana Paula Ferreira. Por que as meninas gostam tanto de Barbie, da Barbie? William, vou deixar uma outra referência para quem quiser assistir. Vai assistir, estamos nas referências aqui, é muito legal, muito legal. É um filme nacional, curto, de curta-metragem, a gente costuma usar em escolas, chama Vista Minha Pele. Como é que é o roteiro, né, desse filme? É uma jovem branca, de olho claro, e ela vive numa escola que, na verdade, tudo que é homenageado nessa escola é a figura dos negros. É o contrário, sim, né? Então, a revista da moda tem sempre modelos negras, né? E da África, da Nigéria, Congo, não sei o quê. E aí ela é filha da funcionária da limpeza da escola e ela tá super interessada em ganhar a rainha da pipoca. E aí ela não consegue, né, ter votos, porque quem era colocada como a mulher linda era a mulher negra, a menina negra lá da escola. Por que é interessante a gente perceber isso? Porque o nosso padrão de beleza, ele vem inculcado junto com um padrão econômico. Né? Da onde que veio a Barbie? Né? Dos Estados Unidos. Então, além de ser uma indústria cultural, é também uma forma de reforçar um ideário. Ó, aqui é bonito, aqui não é bonito. Né? E esse ideário a gente vê desde o processo de colonização. Então, a Europa se colocava como realmente, né, a luz
né, um processo ali de iluminismo, e aquilo que não atendia o processo do selvagem, né, que eram os próprios povos originários aqui da América, eram tratados assim. Então a gente vê a economia ditando o que é belo, o que não é belo. Então, quando as meninas gostam da Barbie, não é apenas um gosto fortuito que surgiu do nada, né? Tem tudo a ver com essa articulação social, cultural e econômica. Perfeito. A gente tem alguns minutos, eu gostaria de gastá-los no sentido de investir num assunto que é fundamental para todos nós. A gente está falando um pouco sobre vários assuntos, mas a educação. A educação é sempre se diz, né, educação pilar de sustentação da sociedade, mas parece que a gente não aprende, parece que o professor continua sendo mal pago, enfim, parece que a gente está falando sobre educação, que sempre foi o pilar de sustentação continua, parece insustentável a educação, não sei se pior ou melhor. Qual que é a análise tua que você faz sobre a educação atual? O que a gente pode melhorar? Porque a gente fala de muitos problemas, mas o que a gente pode fazer para melhorar esse universo onde a gente está também? Acho que é importante essa sua análise. Quando a gente analisa os dados, né, de países que têm um índice bacana em educação, a gente percebe que o que eles fizeram? Eles valorizaram os profissionais da educação. Né? Então, a gente não tem essa valorização ainda no Brasil. A gente já teve alguns avanços com algumas políticas públicas. Né? Então, por exemplo, até alguns anos atrás, os professores não tinham 1/3 fora de sala de aula. O que é esse 1/3? Vou explicar, né, para a população no geral. Então, a gente fazia correção de prova, a gente fazia planejamento de aula, e esse serviço era um serviço não pago, porque não era remunerado, né? Então, sempre foi feito, mas não era remunerado. Então, depois houve uma lei para esse trabalho ser remunerado. Então, por exemplo, se o trabalhador da educação ele cumpre uma jornada de 30 horas semanais, 10 dessas horas é fora da sala de aula para já fazer esse trabalho. Então, já foi um avanço. Por outro lado, a gente ainda percebe que esse trabalhador não está sendo valorizado em termos salariais. O que isso provoca? Se ele não tem essa valorização, ele precisa, às vezes, trabalhar de manhã, de tarde, de noite, às vezes em aulas picadas, né, dar aula na Zona Sul, ao mesmo tempo dar aula em Águas da Prata, em São João da Boa Vista, gasta um bom tempo nessa logística de uma escola para outra, não cria, às vezes, uma identidade apenas com uma comunidade. Ao não se criar esse diálogo, essa permanência, essa identidade com a comunidade, ele não consegue fazer um plano mais direcionado para aquela comunidade. Porque ser professor, William, é fazer um plano de aula que seja quase que artesanal. Né? Não tem como você pegar o livro e simplesmente trabalhar aquele livro com os alunos. Né? Porque o jeito de trabalhar meio ambiente com escola de periferia é de um jeito. Né? Às vezes a escola, sei lá, está próxima de uma indústria que está contaminando a água ou o ar. O jeito de trabalhar sobre meio ambiente com a população rural e o uso dos defensivos agrícolas, agrotóxico, é diferente. E o jeito de trabalhar com uma escola central é outra. Então, por isso que esse plano ele tem que ser pensado de acordo com a comunidade atendida, né? Para que essa comunidade atendida também seja protagonista desse plano de aula, né? Não seja aquela coisa de apenas receber, né? Que é o que o Paulo Freire criticava, que é a educação bancária. Agora, enquanto que esse profissional não tiver, de fato, né, um salário que faça com que ele permaneça em apenas uma escola e se dedique àquela escola, até com pesquisas em relação àquela escola, aí realmente vai ficar complicado da gente avançar em educação. Eu sinto da mesma forma, porque você percebe, e isso é tão, assim, às vezes ilógico, né? Porque a gente fala há tantos anos que a educação é pilar, que a gente precisa valorizar os professores, mas isso verdadeiramente não acontece, a gente não entende o porquê. Verdadeiramente a gente percebe uma sociedade onde se valoriza determinados tipos, né, de cargos ou funções, como os políticos, como os magistrados, como os juízes e etc. E essa classe que é o que fundamenta uma sociedade, que dá a base, que dá o pilar de sustentação. Eu que fui professor universitário, estava dizendo aqui, inclusive para Ana, meu testemunho, de que é muito legal e a educação, claro, no nível superior, ela é importante, mas não tem nada mais importante do que a educação lá do início, não é isso, Ana? Esses profissionais que trabalham ali na base da educação, que vão formar a cabeça das crianças, né, para que elas enfrentem o mundo com aquela força, com aquela energia. Você pensa nisso também, Ana, nesses graus diferentes de valorização? Sim, essa valorização ela tem que vir desde a educação infantil.
E aí, de novo, né, como que as coisas estão entrelaçadas? Porque se a gente não pensa em educação infantil e em creche, quem que cuida dessas crianças, né? Aí volta para a questão de gênero. Aí a mulher precisa sair do mercado de trabalho, porque nessa divisão do trabalho, ela que é atrelado a ela a ideia do cuidar. E lembrando que educação infantil é um direito da criança. E essa valorização, William, quando a gente pensa, é a gente reforçar da escola pública, né? De novo, quando a gente percebe os países com melhores índices em educação, são países que colocam dinheiro, investimento na escola pública, que inclusive às vezes nem é permitida a iniciativa privada em se tratando da educação básica, né? Por quê? Porque senão a gente acaba vivenciando dentro do próprio Congresso Nacional, né, essa questão da educação ser tratada como terreno de disputa e como negócio. Então, há muitos deputados, né, que são os lobistas da educação e que acabam representando empresas que investem na área educação e acabam ganhando muito com isso, né? E você percebe também, não sei se eu estou errado nessa minha análise, mas você falou com propriedade aí sobre a educação pública, e a gente vê, por exemplo, uma sociedade onde nós temos vários problemas sociais mesmo, né? De força social, problemas de violência, dos pais também muitas vezes despreparados e colocam as suas crianças que vêm de um ambiente desajustado para um ambiente escolar. E esses professores que recebem esses alunos, eles deveriam ter uma valorização muito grande, porque eles vão muitas vezes além daquele aspecto só de matérias, de disciplinas, né? Eles quase têm que repor alguma coisa que os pais não estão conseguindo, né? Então se tornam professores com âmbitos assim de psicólogos, de assistentes sociais, avançam. Então o trabalho deles é muito maior, né? Sim. E aí, quando no livro eu trago esses três temas, né? Sociedade, feminismo e educação, e aí a gente pensa que essa educação ela não está isolada, né? Ela recebe as influências de toda essa sociedade. E aí, qual que é essa sociedade? Que nem você citou a questão dos pais que às vezes não conseguem dar esse suporte para as crianças. Mas por que eles não estão conseguindo? Né? Que sociedade que é essa? É uma sociedade, por exemplo, que a gente chama de sociedade do cansaço. Né? Qual que é a carga horária do trabalhador atualmente? A gente tem por direito trabalhista, desde a época Vargas, né, 8 horas diárias. Só que a gente sabe que com o advento, às vezes, até da própria tecnologia digital, a gente passa facinho desse tempo. Né? Parece que não tem mais o limite entre o público e o privado. Quantas vezes que a gente continua trabalhando na própria casa. E aí, diante dessa exaustão, como que a gente vai ter tempo, como que a gente vai ter ócio para cuidar dos nossos, né? Seja dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos irmãos. Então, a gente vai se ausentando dessa sociedade do cuidado. E aí, ao se ausentar, quem que acaba sendo sobrecarregada na sociedade do cuidado? Né? Nas obrigações do cuidado? De novo, a mulher. Porque ela não cuida apenas de bebês, né? Ela acaba cuidando dos pais que estão com idade avançada, que estão acamados, ela que acaba cuidando da criança com deficiência, a mulher que é essa figura do cuidado o tempo todo e de um trabalho não pago. Então, quando a gente vai trabalhar a questão da educação, é importante que a gente reflita também sobre essa sociedade, porque se a gente tem uma sobrecarga trabalhista, né, a gente tem essas famílias com menos tempo hábil para estar, inclusive, olhando ali as novas gerações. Por isso que é importante a gente questionar, por exemplo, né, aquela jornada 6x1, né, que estava em grande temática nos tempos atuais. Perfeito. Adriana, não sei se você tem aquele vídeo da Nani People, que vai fazer um show, eu prometi que a gente poderia dar certo aí. Vamos colocar então a nossa amiga Nani People, que já esteve várias vezes aqui no Hora, aí, que ela está com um show aí que vale a pena a gente saber onde é. Vamos lá. Olá, amigos da minha amada Serrania e região. Eu sou Nani Pipo, quero convidar vocês para uma noite inesquecível. Dia 2 de maio, sexta-feira, às 21 horas, no espaço Flor do IP, em Serrania. Eu vou estar com meu solo de stand-up musical Nani e Pop, em prol da reforma da Casa Paroquial de Serrania. Essa festa faz parte da festa em louvor a Santo Antônio e São Benedito, do qual sou muito devota. Portanto, quero convidar você e sua família para uma noite divertida com stand-up musical e músicas da melhor qualidade, de verdade. Espero vocês. Vrá!
Muito legal, a Nani Pipo aí fazendo esse show beneficente, né? A terra que é dela também, né? A Nani ali de Serrania, né? Viveu muito tempo aqui em Poços, em Machado, então ela tem essa tríplice coroa aí nessa região e o nome de Poços de Caldas sempre esteve com a Nani, então é um prazer enorme divulgar aqui o show da Nani. Nós estamos chegando ao final do programa, infelizmente eu gostaria de estar conversando aqui com a Ana Paula. Eu não li, mas já recomendo a leitura do livro Resistência. Que dia que vai ser o seu lançamento, Ana? Na Flipossos? Na Flipossos, eu vou estar com uma roda de conversa com outros escritores poço-caldense. Será no dia 26, então? Isso. A gente vai estar logo depois, aliás, avisando também, a gente vai estar lançando o livro do Pedro Bertozzi na sequência desse bate-papo, dessa roda de conversa. Fiquei sabendo, já estou interessada no livro já. É, bem legal bacana. também. E eu então já indico para você também, né, já vai lá, já compra esse livro aqui que eu acho que é muito legal, tem umas reflexões muito importantes. Na sequência tem o livro do Pedro Bertozzi também, que vale a pena adquirir, esse grande comunicador que nos deixou, infelizmente, no ano passado, mas deixou também um legado dentro da comunicação pós-caldense regional, que, né, fez a diferença. Bom, eu vou deixar a caneca, uma caneca de presente para você, que eu sempre digo, olha, se você faz o que ama, amarão o que você faz. Ai, que show! Gostei da frase. Da frase. Muito obrigado, viu, Ana? Fica as considerações finais tuas aqui, agradecendo mais uma vez a sua presença. Obrigada mesmo, viu, William? Fico feliz aí por estar aqui nesse espaço, né? Acho muito importante ter esses locais aqui para a gente justamente colocar outras vozes, outros discursos, outras narrativas e não ficar apenas com um discurso único, né? A Chimamanda já falava muito isso, né? O perigo da história única. Então, o que você faz é possibilitar isso. Obrigada mesmo. Obrigado de coração, a Ana que enriqueceu, né? Eu gostaria até de conversar mais tempo com ela, porque existem pessoas que você traz aqui no Hora e usualmente acontece muito aqui, e eu acho isso fantástico para mim e para as pessoas que assistem o Hora da Verdade, porque a gente se enriquece com a presença de pessoas tão ricas de conhecimento, de dignidade no que fazem, né? Então acho que isso é muito importante a gente compartilhar para que a gente possa fazer pelo menos a reflexão que vai trazer com certeza frutos aí de uma sociedade melhor, quem sabe, no futuro, que é o que a gente torce. Um abraço aí para a Ana, então, muito obrigado pela presença e agradecendo também a sua presença aqui no Hora, convidando você a estar com a gente novamente na próxima segunda-feira, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus, uma ótima semana.